Bom dia, galera, boa tarde, boa noite aí, né, dependendo da hora que vocês forem tendo acesso a esse vídeo aí, tá? Aqui quem vos fala é o Hélio Santana, tá? Eu gostaria de pedir para vocês, assim, obviamente, caso vocês gostem aí desse conteúdo, né, que vocês se inscrevam no canal, é muito importante também isso, né, que vocês assinem também o sino de notificação aí para conforme eu vou estar fazendo mais vídeos aí, vocês poderem estar recebendo a mensagem de que está sendo feito mais vídeos para vocês aí, estando assistindo, estando analisando, né? Para fazer uma reflexão, né? Sobre a vida, sobre a religião, sobre todas essas coisas, né? E obviamente, né? Se vocês puderem compartilhar o vídeo, poxa vida, porque eu acho assim, ó, cara, se a mentira, né? Se a mentira ela pode ser divulgada e compartilhada, cara, a realidade ela deve ser ainda mais divulgada e mais compartilhada, tá ok? Galera, faz um tempinho que eu não faço uns vídeos, eu tava esperando também comprar uns materiais, chegar uns materiais aí, porque é normal, né, quando a gente vai de repente postar um certo versículo bíblico e tal, sempre vem aquele crente falacioso falar assim, isso aí, a tradução tá mal feita, não sei o que, o hebraico não sei o que, o hebraico original não quer dizer isso, o grego original não quer dizer isso e tal. Então eu tava esperando chegar uns materiais aqui e até aconselho quem puder comprar e gostar, né, dessas coisas, dessas ideias, desses temas que abordam religiões e tal. Eu comprei aqui um livro, só do Velho Testamento, esse aqui, tá? E é interessante porque ele vem já traduzido do hebraico para o português, né? Para acabar um pouco com essas falácias de crentes, né? De ficar arrumando essas desculpas, né? Porque essa tradução aí tá mal feita e tal, tá? E é interessante, vou tentar abrir um pouco aqui para vocês, dar uma olhadinha. Olha só que legal, né? Numa página vem todos os caracteres aí hebraico, né? Olha só que interessante. E ao lado aqui, ó, a tradução, né, em português do hebraico. Muito legal. Essa aqui é só do Velho Testamento, né? E comprei também, né? Esse trabalho aqui também muito legal, ó, Novo Testamento interlinear grego-português. Interessantíssimo também, muito legal. Vou abrir também para vocês aqui, dar uma olhadinha mais ou menos como que aborda esse trabalho aqui, tá ok? Olha só que legal. Então vem os caracteres, não sei se vai dar para vocês darem uma olhada aí. Vem os caracteres em grego e abaixo o português. Muito legal. Achei bem interessante, porque é uma maneira de você poder pelo menos ter uma noção da Bíblia de uma maneira assim, pelo menos não tão mal traduzida, né? Então achei muito legal esse trabalho. Mas vamos lá, eu não estou fazendo esse vídeo para fazer comerciais desses livros, até porque eu não estou ganhando nada com isso, tá? É só para explicar o porquê que eu estava demorando para fazer alguns vídeos, eu estava esperando chegar esses materiais aqui e obviamente comprá-los também, né? Vamos lá então. O tema de hoje é o seguinte, ó, tem muitas pessoas, né, é até normal, por não conhecerem toda a Bíblia, né, elas têm umas coisas assim com ela, ó, mas independente da Bíblia ser verdadeira ou não, né, o que importa é os ensinamentos de Jesus e tal. Não, se ela fala uma coisa dessa, realmente ela não conhece, nem o Novo Testamento todo ela conhece, para falar um absurdo desse. Porque o próprio Novo Testamento, né, e agora estou aqui com a versão grega, né, do grego para o português, e é dela que eu vou discorrer, tá, esse trabalho aqui, tá ok? É dela que eu vou discorrer esse trabalho, para também crentes não vier com essa desculpa aí, mas essa versão tá mal traduzida, não, então eu não sei que é a melhor tradução para você, tá? E se você falar que a melhor tradução é a Bíblia tal, você vai ter que provar para mim o porquê que tu acha isso, né? Tu vai ter que ter lá todos os fragmentos lá dos originais, e né, para poder provar que não, só a tua Bíblia aí que tá correta. Não faz sentido. Então vamos lá. Eu vou comentar aqui alguns versículos bíblicos aqui, que eu já deixei mais ou menos separados, só para a gente lê-los, tá? Fazer uma reflexão sobre eles, né? Eu peguei versículos que, segundo a Bíblia, é o próprio Jesus aqui que está falando essas coisas, tá ok? Então você não vai nem poder falar para mim assim, mas poxa, isso aí é só a opinião do autor. Segundo a Bíblia, são palavras saindo da boca do próprio Jesus, tá ok? Por que eu estou fazendo isso? Para a gente analisar, né? E pensar assim, será que se realmente existisse realmente um tal de Jesus, né? Como a maioria não, como toda a fé cristã acredita, será que ele realmente seria um homem digno mesmo, um homem bom, um homem sem mácula, um homem sem mancha nenhuma, né?
A gente vai analisar agora algumas questões aqui sobre ele, tá ok? Ó, eu vou estar falando aqui sobre capítulos e versículos, né? Porque eu não gosto simplesmente de falar, né? Eu gosto que a pessoa sempre duvide de mim, né? É bom duvidar, a dúvida é maravilhoso, né? E é legal também vocês pegarem suas bíblias aí e irem dissecando comigo, né? Sobre esse tema, para não pensarem que eu estou inventando coisas ou não, tá? E eu vou estar sempre falando aqui do texto como ele está do grego para o português, tá ok? Então vamos lá. Vamos ver se esse Jesus aí era realmente um cara bonzinho, né? Incapaz de ser, tipo, mal educado, incapaz de ser grosseiro, incapaz de ser intolerante e tal, né? Vamos recorrer. Então vamos lá. Vamos começar aqui no livro de João, tá? Capítulo 1. Capítulo 1 não, por favor, me perdoe. Capítulo 2, né? Capítulo 2 do livro de João, tá? Capítulo 2, versículo 1, tá? Vamos lê-lo aqui comigo, por favor. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." E Jesus respondeu à sua mãe: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer." Vocês conseguem imaginar um Jesus bonzinho falando para aquela suposta mãe sua, né? A qual, poxa, teve ali Jesus, amamentou Jesus, criou Jesus, né? Naquela época a gente sabe que era assim, era muito difícil as mães criarem seus filhos, né? Até por causa das condições humanas daquela época, com o agravante também do terreno que aquelas localidades ali do Oriente Médio, né? O calor extremo e tal, era muito difícil. Você consegue realmente imaginar um Jesus bonzinho, misericordioso, a pessoa mais, como que as pessoas chamam ele? A pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo, mais amável, dando uma resposta dessas para sua mãe? Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Bom, eu não consigo administrar isso. Eu, Hélio Santana, eu não consigo administrar isso, sabe? Não sei se é porque eu fui muito bem criado, eu jamais iria falar isso para minha mãe. Eu jamais iria fazer isso. E ensino meu filho também jamais me responder dessa maneira. E ensino meu filho também jamais responder a sua mãe com essa delicadeza aqui, né? Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Bom, aí vai depender da criação que cada um tem na sua própria casa, né? Para mim, isso aqui é inadmissível um filho responder com essas palavras para a mãe que tanto ali, né? O amamentou, o criou, né? É complicado. Vamos mais um versículo aqui. A gente vai passar agora aqui para o livro de Lucas. O livro de Lucas é o capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Vai discorrer a seguinte informação aqui, tá? Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Olha só, né? Que interessante isso, né? Isso aqui, para mim, é de um grau de narcisismo extremo. Uma pessoa que quer ser adorada de uma maneira tão grande, se você for procurar qualquer psicólogo, né? Ao discorrer de uma conversa, né? Você vai descobrir na psicologia que pessoas assim, seres assim, com esse nível de narcisismo tão grande, ele quer ser adorado acima de qualquer pessoa, né? E segundo a Bíblia aqui, o bonzinho Jesus, ele quer ser amado, ele exige ser amado mais do que uma pessoa ama o seu próprio pai.
ama a sua própria mãe. Então vocês observem só o grau de narcisismo que esse sujeito aqui teria caso tivesse realmente existido, passado pela Terra e tal. Você vê que isso não é perfil de um ser grandioso, de um ser onipotente, né? Não tem nada a ver com onipotência isso. Isso está muito ligado com caridade, né? Pessoas muito carentes, né? Pessoas muito carentes, elas tendem a serem assim, né? Ciumentas, né? Elas só querem elas serem adoradas, né? O nível de narcisismo muito grande. Então elas exigem devoção só para elas. Elas exigem o amor ali, o amor só para elas, né? Ao ponto de exigir, né? Exigir que você ame mais a ele do que sua própria mãe, do que seu próprio filho, do que seus próprios irmãos. De uma pequenez, né? É muito pequeno isso. O ciúme é uma coisa pequena, né? E chega a ser contraditório, né? Porque isso declara realmente um ciúmes mesmo, né? E é tão contraditório que uma das cartas de Paulo a Coríntios fala justamente isso, né? O verdadeiro amor, ele não é ciumento, né? Então você vê aqui que talvez se Jesus realmente tivesse existido, ele não era o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor não é ciumento. Então você vê que a Bíblia é muito cheia de contradições, né? Nesses quesitos assim, né? Então vamos passar aqui para outro tema aqui, bem importante também, que eu estava verificando. Vamos passar então para o mesmo livro de Lucas, tá? Capítulo 11, versículo 27, tá? Lucas 11, versículo 27. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Aí o Jesus aqui, né, em vez dele falar para a moça, poxa, obrigado, né? Afinal, poxa, a moça estava falando da mãe dele, né? Pô, qual pessoa não quer ouvir, né, que sua mãe foi uma mulher honesta, uma mulher bondosa, e tá falando para você, poxa, bem-aventurada a sua mãe, né? Que, poxa, bem-aventurado o ventre dela, né? Bem-aventurado os seios que te amamentou, né? Você, pelo menos, imagina que a pessoa vai falar o que para você? Poxa, muito obrigado, viu? Realmente, muito obrigado, tal, tá? Pelo carinho e tal. Mas não. O suposto Jesus bonzinho aqui, ele não responde isso. Ele responde o seguinte, ó. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Então, tipo assim, tu vê que é um cara tão fanático, né? Caso tivesse existido, era uma pessoa tão fanática que, tipo assim, para ele, a crença dele está acima da realidade existencial da própria mãe. Por que nós não devemos amar nenhum ser acima dos nossos pais? Por que não? Simples. Porque, ao menos, os nossos pais, eles são seres reais, né? Não tem como nós estarmos enganados sobre a existência dos nossos pais. Não é verdade? Mas a gente pode sim estar enganado sobre a existência de seres que não se manifestam, de seres que só podem existir devido a uma crença, né? Isso é muito perigoso, porque você às vezes está deixando de amar mais seres existenciais e factuais de fato para amar seres imaginários que talvez nem existam, né? E isso gera o fanatismo, né? E o fanatismo ele é doente, né? O fanatismo é doente. A partir do momento que você adora mais um ser que talvez possa não existir, cara, do que o seu próprio pai, do que sua própria mãe, a lavagem cerebral, então, ela foi concluída com 100% de eficácia, né? Você perdeu qualquer veia humana, né? De ética, de moral, sabe? Para amar mais um ser imaginário do que seus próprios pais. Queria agora partir para uma outra passagem aqui. Vamos falar agora sobre uma passagem que está no capítulo 13 do livro de Marcos. Está no versículo 12, tá? Marcos 13, versículo 12. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Olha só que absurdo, né? Aqui a Bíblia deixa bem claro
o que o fanatismo pode fazer com as pessoas, né? O fanatismo é capaz, sim, de fazer com que pais fiquem contra os filhos, né? O fanatismo faz com que filhos fiquem contra os pais, né? Isso a gente vê na realidade da vida, né? Você vê aí, às vezes, o pai é católico, o filho se banda é evangélico, e há um conflito muito grande dentro desse lar, dentro dessa casa. Por causa do quê? Por causa de crença, né? E aí chega a ser engraçado, porque ambos dizem crer no mesmo Deus, porém o fato da Bíblia não ser a palavra fidedigna de um Deus, e por isso, sim, cada um a interpreta de um modo, e esse que está interpretando acha que só a maneira que ele interpreta é a verdade absoluta, né? Então imagina lá, o evangélico acha que só a maneira que ele interpreta é a verdade absoluta. O pai desse evangélico que é católico, ele acha que só a verdade, só a interpretação dele é também a verdade absoluta. O que a gente vai ter nesse lar? A gente vai ter uma paz? A gente vai ter uma convivência sadia? Não vai ter, né? Porque o intuito da religião, na verdade, é esse. É separar a família. Chega a ser engraçado quando um cristão vem falar que porque a base da família é a religião. Não. A religião ela não une famílias. A religião não foi pensada para unir famílias, né? A religião ela foi pensada para desunir as pessoas, não uni-las. E isso é um fato. A história do cristianismo está aí. A história do judaísmo, a história do islamismo, né? Então aí, tá fresquinha nas nossas cabeças, né? São guerras, né? Assassinatos, mortes, tudo por causa da crença, né? É um absurdo isso, né? Então a Bíblia deixa bem claro isso aqui. Que se você tiver fé em mim, é tipo assim, a Bíblia está dizendo, cristão, se você tiver muita fé em mim, você tem que ficar a meu favor, tá? Não é a favor do teu pai, da tua mãe, não. Tipo, que se foda eles, entendeu? Foda-se eles, cristão. O importante é você acreditar nesse livro aqui. O importante é acreditar no que esse livro está falando. Foda-se seus pais. Essa é a mensagem entre linhas que você tem que entender que a Bíblia está passando. Ela está afirmando que você tem que ficar contra a sua própria família para acreditar numa bosta de um livro desse aqui. É complicado. Decorrendo mais ainda, tem uma passagem muito interessante também no livro de Marcos, o capítulo 9 do livro de Marcos, bem no versículo 19, tá? Que fala o seguinte, ó. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Olha aqui. Isso aqui é tudo tirado do grego original, tá, gente? Talvez vocês vão ter uma Bíblia de vocês aí falando outra coisa. Em vez de suportá-los, vai estar, sei lá, isso aqui é direto do grego, tá ok? Direto do grego. Então, o suposto Jesus bonzinho aqui, ele tá fudido. Olha o que ele vem falar aqui, ó. Ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Né? Ele tá fudido de raiva aqui. Então não parece muito esse Jesus bonzinho que a igreja, tipo, tenta vender aí, né? Para as ovelhas aí, em troca de dízimo, né? De dinheiro, muito dinheiro, né? Complicado. A gente também pode ir lá para o Marcos, capítulo 3, versículo 31, né? Tá assim, em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí Jesus olhou para as pessoas que estavam em volta dele e disse, aqui sim estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e essa é minha mãe. Ou seja, de novo aqui, né, a porcaria da religião provando que é o seguinte, seu pai, sua mãe, se eles não forem aí do teu métier em relação à religião, né, tipo, foda-se eles, cara. Quem é seu pai, quem é sua mãe? Não importa. Para você, pro cristão, a família dele vai ser o quê? Aquela pessoa que vai fazer parte do grupinho dela. A gente vê muito casos assim, inclusive nas testemunhas de Jeová, né? São bem radicais também, igual os evangélicos, eles, né? Tem muito conflito interno entre as famílias por causa dessas coisas, né? Às vezes um evangélico, ele considera mais uma outra pessoa ali como um irmão dele mesmo, de fé, do que o próprio irmão mesmo dele ali, né? Que
que foi criado com ele ali, que nunca fez mal nenhum a ele, simplesmente porque às vezes não concorda com as ideologias religiosas dele, pronto, aí esse irmão já não é o melhor do mundo, né? Quem vai ser o coleguinha dele lá, que está na igreja. Mal ele sabe que o dia também que ele começar a pensar e sair da religião, aquele irmãozinho dele lá também já vai passar o quê? A detestá-lo, porque é assim que crentes são, né? Só é amigo enquanto está ali. Se a pessoa, de repente, vai para uma outra religião, ou de repente começa a ficar mais inteligente, né, e se torna ateu, aí essa pessoa já não presta mais, aí já não é mais o irmãozinho. É uma hipocrisia muito grande no meio religioso. Vamos voltar agora, vamos ir agora para o livro de Mateus aqui. Mateus 19, o versículo 29 aqui, Mateus 20, tá? Versículo 29, né? E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Então aqui a Bíblia deixa bem claro o suborno, né? Um Deus totalmente contra a família, né? Um Deus totalmente contra a família. Do contrário, ele está falando, se você deixar seus pais, chega a ser assim, para mim, eu vejo o crente, sabe como? Como uma pessoa mais ambiciosa do mundo. O crente, para mim, na minha visão, é a pessoa mais ambiciosa do mundo. Essa coisa que ele tem de querer a vida eterna é tão importante para ele que ele sim, ele é capaz de deixar pais, ele é capaz de deixar mãe, capaz de deixar o próprio filho para ir atrás desse livro, para ir atrás dessa crença. Por quê? Porque a ambição da vida eterna para ele é maior do que os sentimentos fraternos que ele possa um dia possuir pelo pai, pela mãe, pelo próprio filho, né? Então a religião ela cria zumbis, né? As pessoas elas ficam insensíveis, né? Por causa dessa ambição da vida eterna, né? Então o versículo aqui deixa bem claro, chega a ser realmente uma troca, né? É uma troca aqui, ó. Olha só, e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, então, se você deixar seu pai, sua mãe aí, vem comigo, seu bobo, eu vou te dar a vida eterna. Então você vê que é uma coisa suja, né? É uma coisa imoral, né? Tipo, destruir famílias, né? Com o objetivo de ganhar uma vida eterna. Eu não vejo moralidade nisso. Me perdoa, mas eu não consigo ver moralidade nisso. A família, para mim, é uma coisa muito maior do que qualquer superstição, do que qualquer fanatismo, do que qualquer ambição que eu possa ter na vida, sabe? Eu não conseguiria ter tanta ambição assim de ter um apartamento de 3 andares ao ponto de, eu só vou conseguir isso se eu deixar meus pais. Não, eu não conseguiria. Então eu abriria a mão de querer ter um imóvel só para continuar tendo a minha família, né? E isso vale para qualquer coisa, mesmo para a vida eterna. Eu jamais abriria a mão da minha família por causa de uma suposta vida eterna que nunca foi provada, né? Para mim isso é patético. Vamos agora para o livro de Mateus 15, tá? Mateus 15, versículo 21. Olha só que interessante isso. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente demoniada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Jesus, foda-se essa mulher. Jesus nem respondeu. Então os discípulos de Jesus chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Olha só como os discípulos também aqui, segundo a Bíblia, eles eram bonzinhos, né? Jesus não deu ouvido à mulher e os próprios discípulos dele estão falando assim, manda essa mulher embora, já está enchendo o saco. Olha isso, cara. Aí você pensa o quê? Que o Jesus amável agora vai falar, não, tudo bem, né? Olha só o que Jesus responde para ela. Jesus então respondeu. Olha o que Jesus responde. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, a própria Bíblia que fala que Jesus não veio salvar o mundo. Aqui, ó. Jesus veio só para a casa de Israel. E essa mulher aqui, ó, quando você vai lá no versículo 21, observe só, essa mulher aqui, ela não era israelita. Por isso que ele não quis ouvir a mulher. Ó, versículo 21, preste atenção. Jesus saiu dali e fora para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia,
Entenderam? Essa mulher era cananeia. Por ela não ser israelita, Jesus não queria dar bola para ela. Porque Jesus não veio salvar o mundo não, gente. Vocês têm que lerem mais a Bíblia. Aqui, ó. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Continuando. Então, ela veio mesmo assim, a mulher, coitada, mal humilde, né, meu? A mulher veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus, tu acha que vai ajudar agora? Não. Olha o que ele fala para a mulher. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Isso aí. Como a mulher não era israelita, a mulher era cananeia, e Jesus não veio para outras pessoas a não ser para o povo de Israel, olha o que Jesus fala para ela aqui. Ó. Não é certo tirar o pão dos filhos, ou seja, tirar o pão do povo israelita, e jogar para os cachorros, porque na visão dele é essa. Qualquer povo que não é israelita é considerado cachorro, porque os judeus, eles tinham, né? Não sei se tem ainda essa visão. Para eles, é só eles o mais importante do mundo, porque para eles é o povo escolhido por Deus. Então o resto das nações não vale porra nenhuma. E o Jesus aqui do Novo Testamento, que as pessoas falam que é bonzinho, não veio mudar muito isso, né? Ele deixa isso muito bem claro aqui, ó. Eu vim somente as ovelhas perdidas do povo de Israel. E não é certo tirar o pão dos filhos de Israel e jogá-lo para os cachorros, né? E dá para aquela mulher. A mulher ainda é tão humilde. Olha isso. Essa mulher sim, cara. É um sinal de humildade. Olha o que ela responde. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Então você vê aqui que em questão de humildade, cara, essa mulher está anos-luz à frente do suposto Jesus aqui em relação à humildade. Ele chamou ela de cachorro, ele tratou ela como cachorra. Ele fez aqui uma alusão usando o cachorro para falar assim, ó, você é cananeia, você não é israelita. Então não é justo tirar o pão dos israelitas para dar para vocês, cananeus, seus cachorros. Cara, é isso aí. Não tem como você vir querer interpretar, passar uma mão aqui para defender esse texto. Não tem como. Você tem que ser muito desonesto, E vamos finalizar aqui com o livro de Mateus, capítulo 11, Mateus 11, com essa pérola aqui, né? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Aqui, segundo a Bíblia, são as postas palavras de Jesus, tá? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso aqui é a versão grega, tá ok? Vamos lá? Eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. É isso aí. Que lindo, né? Olha só que lindo, né? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim pôr para os filhos contra os pais. Eu vim fazer as filhas se separarem das próprias mães. E é realmente isso que acontece, né? É realmente isso que acontece. As pessoas, por causa de religião, elas fazem justamente isso daqui. Aí você vem falar para mim que essa porcaria toda aqui é a base familiar. De qual família você está falando, ô retardado? De uma família que tem que se degradear ali toda hora por causa de crenças? Cara, cai na real, cara. Cai na real, por favor. O mundo, ele não precisa de mais ovelhas. O mundo precisa de seres humanos éticos. E a religião nunca vai fazer seres humanos éticos, porque a religião ela não foi criada para fazer seres humanos éticos. A religião ela foi criada para isso aí, ó. Para colocar pai contra filho, filho contra pai, né? E fazer das pessoas que moram dentro da sua própria casa os seus maiores inimigos.
Galera, beijão, um forte abraço a todos aí, tá? Por favor, caso gostem do conteúdo, compartilhem sim, tá ok? Olha, se a mentira pode ser compartilhada, a verdade tem que ser compartilhada ainda mais. Beijo a todos. Fui.